um negócio que eu acho interessante também, Paulo, é que às vezes para quem tem dificuldade em investir, às vezes você pode usar de algumas estratégias que não deixam de ser psicológicas, eram coisas lá que o Thaler falava no Nudge, por exemplo, que eu gosto muito, que é o débito em conta, por exemplo, de previdência. A previdência você pode programar ela para todo mês, dia tal, ela já tirar um dinheiro da sua conta. Então, quando está entrando o seu salário, ela já tira aquele dinheiro, então você investe antes de esperar sobrar para investir, ao invés de ter que tomar o positivo, aquele lado positivo de você ir lá e fazer a operação de investir, né? Então tem alguém fazendo para você automaticamente, né? Então, quanto mais você automatizar, às vezes é mais fácil você ter bons hábitos, né? Sim, exatamente. Aí, novamente, vem o processo do autocontrole, né? E principalmente do autoconhecimento. Cara, nós somos pessoas que temos os nossos automatismos. Esses automatismos, eles são baseados na nossa vivência, na nossa experiência. E uma das coisas que mais geram dificuldade para as pessoas é elas tentarem ir contra elas mesmas. Então, eu juro que dessa vez eu vou guardar dinheiro, eu juro que dessa vez eu vou começar a juntar e depois que eu juntar esse dinheiro, eu vou investir. Só que daí o que acontece? Quando aparece aquela oportunidade de renovar determinada coisa, viajar para determinado lugar, poxa, tá sobrando um dinheirinho, então eu acho que eu vou aproveitar e vou mudar isso, vou renovar aquilo. E aí, o seu investimento e aquela sua questão de planejamento financeiro, ele nunca vai acontecer. E é incrível como as pessoas, elas tendem a sempre colocar as suas autodesculpas, né? Eu só não vou começar a investir agora porque primeiro eu tenho que pagar determinada conta. Quando eu terminar de pagar aquela conta, eu vou investir. Só que daí ela vai lá e faz uma nova conta. E aí, de novo, ela tem uma nova desculpa e ela vai sempre postergando. E aí ela percebe que ela vive para pagar juros, ela vive para pagar uma série de coisas e ela não consegue criar um hábito de poupar para que os juros fiquem a favor dela. Então ela fica contra os juros. Então ela fica adiantando determinadas coisas, mas ela fica pagando 3, 4, 5 vezes mais caro. Quando você não tem essa possibilidade, você fala assim, ok, já entendi, eu não tenho essa disciplina de conseguir separar determinado valor. E aí é quando a pessoa se força. E o se forçar, ela está exatamente relacionado a isso. Muitas vezes ela vai precisar de um financiamento, muitas vezes ela vai precisar de uma aplicação onde o valor é debitado automaticamente, porque ela por si só já sabe que se o dinheiro estiver sobrando, ela vai dar um jeito de direcionar ele muitas vezes para uma coisa que ela não está precisando. Você reconhecendo que você é assim, muitas vezes é mais interessante você falar assim, eu sou assim, e não tem o que eu possa fazer neste momento para trabalhar isso. Principalmente porque isso não me gera tanto sofrimento, mas me faz postergar alguma coisa que no futuro vai me trazer um grande sofrimento por eu não estar me preparando desde agora. E aí a pessoa acaba criando esse mecanismo para lidar com ela mesma. É engraçado que, por exemplo, tem alguns produtos que até acabam pegando um preconceito no mercado. Por exemplo, o consórcio. E eu tive um caso, quando eu era planejador financeiro, que um cliente nosso na nossa empresa, a gente tentou de tudo para ele guardar dinheiro. Mas ele não guardava. E no fim a gente fez um consórcio e foi a primeira vez que ele conseguiu ver que ele estava juntando dinheiro e ele ia formar um patrimônio. Por quê? Porque a única forma que ele conseguia fazer era tendo um boleto para pagar. Então, toda vez que chegava o boleto do consórcio, ele pagava. Então, no caso dele, era um negócio bom. Então, assim, sempre, às vezes as ferramentas do mercado, elas podem ser usadas de uma forma saudável, de acordo com a parte psicológica da pessoa e muito desse autoconhecimento, assim. E o cliente ficou super satisfeito. A gente falou, olha, aqui você vai pagar taxa de administração, que se você guardar dinheiro, de outra forma, você não vai pagar. O lado positivo é que você pode ser contemplado também e ganhar esse dinheiro. Então, ele falou, não, eu sei que eu estou pagando taxa de administração, mas deixa eu pagar esses boletos aí, que senão eu nunca vou guardar dinheiro. Então, passou um pouco pelo autoconhecimento dele, né? Outra facilidade que a gente tem aqui nessa questão para os clientes são as carteiras recomendadas que a gente tem aqui. Os clientes que têm carteira recomendada,
A gente tem um robô que monta para eles só precisam dar ok na ordem ali, eles dão um ok e a gente monta para ele. Então, essas facilidades, quando você tem um escritório que te ajuda, acho que elas podem facilitar bastante ali o dia a dia, né, Paulo? Paulo, acho que... Isso, e um processo interessante também, Thiago, só para complementar, é assim, o seu ponto de vista, ele é baseado nas suas experiências, ele é baseado nas suas vivências e nas informações que você já teve acesso. Então, se você é aquela pessoa que tem exatamente esse tipo de inclinação, essa inclinação é baseada exatamente nesse tipo de estímulo que você recebeu ao longo da sua trajetória. Só que existem momentos que, quando você busca uma pessoa com um conhecimento e com uma didática muito interessante, essa pessoa pode te ajudar a abrir os seus olhos a uma perspectiva totalmente nova e diferente sobre aquilo que você pensa, sobre aquelas regras de vida que você tem. Então, muitas vezes a pessoa pode ter aquela autorregra de que, pô, a vida é uma só, eu posso morrer amanhã, e então eu prefiro viver intensamente não pensando no que vai acontecer depois. Só que daí aquela pessoa mostra, mas pensa comigo, e se esse depois existir? Qual vai ser a qualidade de vida que você vai ter nele, sabendo que muitas vezes a tua capacidade produtiva vai estar totalmente prejudicada? Você já parou para analisar que talvez a sua vida vá bem longe? Esse simples apontamento pode fazer com que uma pessoa repense o seu posicionamento. Então, um assessor de investimento é aquela pessoa que muitas vezes vai assessorar o cliente a pensar de uma maneira diferente, a perceber que muitas vezes aquilo que ela almeja pode ser alcançado de uma maneira muito mais adequada e com uma estratégia muito bem definida. Então, da mesma forma que quando nós estamos passando por uma situação de sofrimento, por uma crise existencial, e a gente procura um profissional de saúde mental, quando a gente está passando por uma situação onde você percebe que os seus sonhos não estão sendo realizados e que você não está conseguindo almejar aquilo que você sempre buscou e sonhou financeiramente, quando você busca uma assessoria, você tem exatamente esse profissional habilitado e capacitado que vai te ajudar a enxergar as coisas por um outro viés. Acho que essa pessoa também ajuda você fazer um filtro do que é ruído e do que é importante de notícias, assim como eu falo hoje em dia, é muita notícia, é um excesso de coisas, e a gente vê como as coisas são voláteis, né? Há um mês atrás a gente estava falando de guerra, aquilo estava muito intenso, a guerra da Rússia e da Ucrânia. Aí vieram várias coisas aí supérfluas, caso de mendigo, é caso do Will Smith batendo o cara no Oscar esse fim de semana, parece que a guerra acabou, ninguém fala mais de guerra. Então, como a notícia, ela realmente, é difícil separar o ruído do que é importante, né? Sim, a gente chama isso de princípio de habituação. Se você tem um estímulo e esse estímulo é constante, chega uma hora que você se habitua a ele. E quando você se habitua a ele, você começa a enxergar ele com menos importância. E você aprende a lidar, a conviver. E, naturalmente, muitas vezes, um acontecimento ele é muito preponderante e ele vai gerar uma cascata de influências e acontecimentos muito significativos. Mas como você começa a ser habituado por aquilo, você para de levar em consideração. Então, realmente, a gente muitas vezes precisa estar antenado e ligado com pessoas que tenham um conhecimento distinto para perceber quais tipos de acontecimentos são importantes e que realmente vão ou não vão afetar a sua... Espero que você tenha gostado desse corte. Acompanhe o podcast do Shark Talks. Você tem disponibilidade dele no Spotify e no YouTube. Um grande abraço.